Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje, vamos falar sobre a semeadura de espinafre por espalhamento. Primeiro, vamos preparar o solo, deixando-o bem solto e fértil. Depois, vamos calcular a dosagem ideal de sementes, que é de aproximadamente 5 gramas por metro quadrado. Em seguida, vamos espalhar as sementes uniformemente sobre o solo e cobri-las com uma fina camada de terra. Por fim, vamos regar o canteiro com cuidado, evitando encharcar o solo. Também vamos falar sobre os cuidados de cultivo do espinafre, como a irrigação, a adubação e o controle de pragas e doenças. Então, se você quer aprender como plantar espinafre por espalhamento, assista ao vídeo até o final. Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje, vamos falar sobre a semeadura de espinafres por espalhamento, uma técnica simples e eficiente para o cultivo dessa verdura tão nutritiva. A sementeira por dispersão, também conhecida como semeadura a lanço, consiste em espalhar as sementes uniformemente sobre a superfície do solo preparado. E uma técnica bastante utilizada para o cultivo de diversas hortaliças, incluindo os espinafres. Para semear espinafres por dispersão, siga os seguintes passos. Prepare o solo. O solo ideal para o cultivo de espinafres deve ser fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica. Antes da semeadura, revolva o solo e retire quaisquer ervas daninhas ou pedras. Faça sulcos rasos, com a ajuda de um rastelo. Faça sulcos rasos de cerca de 1 centímetro de profundidade na superfície do solo. A distância entre os sulcos deve ser de 20 a 30 centímetros. Espalhe as sementes, distribua as sementes uniformemente sobre os sulcos, tomando cuidado para não exagerar na quantidade. A densidade ideal é de 2 a 3 sementes por centímetro linear. Cubra as sementes. Após espalhar as sementes, cubra-as com uma fina camada de terra peneirada. Regue o solo com cuidado, evitando encharcar a superfície. Como mencionado anteriormente, o solo ideal para o cultivo de espinafres deve ser fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica. Para preparar o solo adequadamente, siga estas dicas. Na adubação, incorpore ao solo um adubo orgânico, como composto ou humus de minhoca. Cerca de 2 semanas antes da semeadura. Drenagem. Certifique-se de que o solo tenha boa drenagem. Se necessário, adicione areia ou outro material drenante. Nivelamento. Nivele o solo para evitar que a água se acumule em alguns pontos. A quantidade de sementes necessária para a dispersão depende da variedade de espinafre que você está cultivando. Em geral, recomenda-se utilizar de 2 a 3 sementes por centímetro linear. Após a semeadura, é importante manter o solo úmido, mas não encharcado. Regue o solo diariamente, de preferência no início da manhã. Além da irrigação, outros cuidados culturais importantes incluem controle de ervas daninhas. Remova as ervas daninhas que surgirem, para evitar que elas competam com os espinafres por nutrientes e água. Adubação de cobertura. Após cerca de 30 dias da germinação, aplique uma adubação de cobertura com um fertilizante rico em nitrogênio. Colheita. Os espinafres podem ser colhidos cerca de 45 a 60 dias após a semeadura. Com esses cuidados, você poderá ter uma colheita farta e saudável de espinafres. Espero que este vídeo tenha sido útil. Não se esqueça de deixar um like e se inscrever no canal para mais dicas de jardinagem. Até a próxima! O desbaste das plântulas emergidas do espalhamento deve ser feito quando as plantas tiverem cerca de 5 centímetros de altura. Isso permitirá que as plantas mais fortes se desenvolvam e que as mais fracas sejam eliminadas. O espalhamento oferece várias vantagens para o cultivo de espinafre, incluindo facilidade de semeadura, o espalhamento e um método de semeadura muito fácil e rápido. Boa distribuição das sementes. O espalhamento garante uma boa distribuição das sementes no solo, o que resulta em um crescimento uniforme das plantas. Menor necessidade de irrigação. O espalhamento reduz a necessidade de irrigação, pois as sementes são cobertas por uma camada de solo que as protege da evaporação. Melhor aproveitamento do espaço. O espalhamento permite que as plantas sejam cultivadas em um espaço menor, o que é ideal para pequenos jardins. Apesar das vantagens,
o espalhamento também apresenta algumas desvantagens e precauções que devem ser consideradas em maior competição. Entre as plantas, o espalhamento pode resultar em uma maior competição entre as plantas, o que pode afetar o seu crescimento. Dificuldade em controlar a profundidade de semeadura. O espalhamento pode dificultar o controle da profundidade de semeadura, o que pode afetar a germinação das sementes. Risco de ataque de pragas e doenças. O espalhamento pode aumentar o risco de ataque de pragas e doenças, pois as sementes ficam mais expostas. A colheita do espinafre a partir da semente espalhada pode ser feita cerca de 2 meses após a semeadura. As folhas devem ser colhidas quando estiverem jovens e tenras. Existem várias variedades de espinafre adequadas para o espalhamento, incluindo espinafre gigante de inverno e uma variedade resistente ao frio, ideal para o cultivo em climas temperados. Espinafre Savoy e uma variedade com folhas grandes e enrugadas, rica em nutrientes. Espinafre Malabar, uma variedade tropical que pode ser cultivada durante todo o ano. O espinafre a partir do espalhamento pode ser armazenado na geladeira por até uma semana. Para prolongar o prazo de validade, o espinafre pode ser congelado.